Boa noite. Então nós vamos iniciar esse momento. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, do nosso inimigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, amadas, então vamos lá. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre suas consolações por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Sim, então vamos lá. Revisando. Esse curso é Nossas Raízes. Qual é o intuito? Conhecer Jesus. Tá certo? Conhecer Jesus. Esse curso é feito de 15 em 15 dias na Igreja da Vermelha, lá na Capela do Santíssimo. E Deus está nos dando a graça de fazermos toda semana. Não é? Toda semana. Já estamos, essa é a quarta semana que nós estamos estudando a situação das primeiras comunidades, não é? A primeira comunidade de Jerusalém. E nós já vimos que a comunidade de Jerusalém, ela se sustenta em cima de 4 pontos. Quais são os pontos? Vamos lá, vamos ver se vocês se lembram. Primeiro ponto. Vamos ver. Primeiro ponto é o ensinamento dos apóstolos, certo? O ensinamento dos apóstolos. E nós vimos que o ensinamento dos apóstolos é a memória de Jesus. O segundo é a comunhão fraterna. E nós vimos que o fundamento da comunhão fraterna era a maneira de Jesus, e a maneira de Jesus interagir com as pessoas, a maneira dele fazer. Então, os discípulos se tornaram memória de Jesus. Então, para saber como era a comunidade primitiva, olha o que Jesus fazia, olhando os evangelhos. Terceiro, o terceiro ponto é a comunhão, a fração do pão, que é a Eucaristia. E nós, a semana passada, vimos quem pode e quem não pode comungar. E a gente pediu, então, entendeu que é importante acabar com essa história, quem pode e quem não pode. Ainda mais nesse tempo de pandemia, ninguém pode. Que maravilha, Deus é maravilhoso. Ninguém pode. Assim, aqueles que sempre podem comungar, vão sentir na pele, estão sentindo na pele, aquilo que as pessoas que não podem comungar sentem, só o desejo. Nesse momento nos irmanamos a todos. Assim? E agora, então, o quarto pilar é a oração. Então, hoje eu passei a manhã preparando esse texto. E, à medida que eu ia estudando, eu fui mudando peguei um dicionário bíblico, e esse dicionário bíblico começou colocando os termos. E aí, então, eu fui vendo, aí depois o Antigo Testamento, então eu fui vendo o seguinte, então nós vamos falar sobre a oração em 3 momentos. O de hoje, no próximo, terça-feira, e na terça-feira seguinte. Então, hoje vai ser a oração no Antigo Testamento. Pois então vamos. Então, qual é a primeira palavra? Então, oração no Antigo Testamento. Os termos usados para oração indicam quer oração litúrgica, quer oração não litúrgica. Quer no templo, quer em particular. Esses termos sempre falam de oração ou falada ou cantada.
E tem uma nuance interessante que é perfume do sacrifício. Que minhas preces cheguem a ti como incenso que se elevam. Incenso. Chega, sobe aos céus. O perfume. Então, quando eu rezo, o meu cheiro sobe ao Senhor. Muito bem. Então, agora vamos... E aí, qual é o significado da oração? É sempre o significado de desejar. A oração indica o desejo. Tá certo? Desejo. Implorar clemência. Oração pode ser um choro, uma súplica, derramar a alma. Derramar a alma. A minha oração é um derramamento da alma. Derramar a minha alma diante de Deus. Eu me derramo diante de Deus. Certo? E também essa oração é ação de graças. Um louvor, cantar, tocar, porque no Antigo Testamento as pessoas, quando louvavam a Deus, também tocavam. Daí, por exemplo, o Salmo. Salmo significa oração acompanhada com instrumento musical. O Salmo é oração acompanhada por instrumento musical. Salmo. Então, a oração também é tida como ação de graças. Outra coisa interessante é o seguinte, é que quando eu rezo com o corpo todo. Lá os antigos rezavam com o corpo todo. Se você olha os filmes, ou vai a Jerusalém, ou vê o pessoal, então eles rezam com o corpo todo. Corpo todo. Nós também, nós rezamos com o corpo todo. Vá agradecer. Vamos lá, então. Então, por causa da posição do corpo, a pessoa se inclina diante de alguém importante. Se inclina, faz a menção. Assim também deve ser a atitude interna de quem convém, de quem reza, me inclinar diante de Deus. Ou então ficar de pé, estender as mãos, procurar o face a face. Então, esses são os termos do Antigo Testamento falando de oração. Agora, o fundamento da oração, qual é? Fundamento da oração. Perguntem aí, por favor, qual é o fundamento da oração? Alguém pode escrever aí? O fundamento da oração. Quem puder, escreva aí, por favor. O fundamento da oração. Olhe. Então, é o seguinte, Bárbara. O fundamento da oração é o israelita reza para o único Deus. Então, eu rezo para o único Deus. Tá certo? Eu rezo para Deus. E sei que estou na presença dele. Tá certo? Chego na presença dele. Estou na presença dele. E então eu sei que ele vai me atender. Por que ele vai me atender? Aqui se funda a oração. Porque Deus fez a aliança. Então, qual é o fundamento da oração? A aliança que Deus fez comigo. Escreva aí. A aliança que Deus fez comigo. Deus fez uma aliança. Tá certo? Então, Deus fez uma aliança. Não tem aquele texto lá de Gênesis 12 que diz: sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrar? Tá certo? Então o fundamento da oração é que Deus fez aliança comigo. Sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrar. E serás uma bênção. Tu vais te multiplicar. Tá certo? Então essa e tem uma descendência. Então a aliança que Deus fez comigo. E a segunda fundamento
Então, se ele fez o fundamento comigo, essa aliança mostra que ele sabe, ó Deus, digam comigo, Deus sabe do que eu passo, Deus pode resolver o meu problema e Deus quer ajudar. Então essa confiança é importantíssima, quer dizer assim, Deus fez aliança comigo, não abre mão, ele sabe o que eu passo, pode quer ajudar. Essa é a segurança. E o segundo fundamento, primeiro que a aliança, né? Deus fez aliança comigo. O segundo fundamento é que Deus atende. Deus atende. Deus atende, certo? Deus fez aliança e Deus atende, porque prometeu. Então, acho que é muito importante. Eu estou diante de Deus, a minha oração é: eu estou diante de Deus que fez aliança comigo. Ele sabe o que eu preciso e Ele atende. Então, gente, aqui está a diferença Viu, Marta? Então, aqui está a diferença do israelita para o pagão. Tá certo? Essa é a diferença do israelita para o pagão. Os pagãos, eles acham que Deus vai atender através das fórmulas mágicas. Das fórmulas mágicas. Dos gestos mágicos. É como chamar a atenção de Deus através da palavra mágica e dos gestos mágicos, da magia, o pagão. Nós não, o israelita não. Ele sabe que está diante de Deus, que Deus fez uma aliança e que Deus atende. Essa é na essência, é aquilo que o judeu entende, o israelita entende sobre oração. Agora, vamos ver. Alguma pergunta sobre isso? Pergunta enquanto eu bebo um pouco d'água. Se vocês têm alguma pergunta. Vamos fazendo as perguntas que eu posso... Se não souber, a gente faz pergunta depois. Então, agora nós vamos entrar nos orantes, dos grandes orantes. Certo? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quando foi Og? Amados, nós rezamos a semana passada pelo seu Raminho, que é pai do Og. E aqui ele entrou na nossa live e eu perguntei pelo pai dele, ele disse que ele faleceu. Paz, quando foi que ele faleceu? Dia 5. 5, então, hoje é o 7º dia, Og. 7º dia. Amados, vamos então estender a nossa mão em direção ao Recife. Acho que é Recife, não é? E vamos rezar uma Ave Maria pelo seu Raminho, que foi o 7º dia. Rezar, vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Og, paz para você, viu? Paz, muita paz. Nós estamos aqui fazendo um estudo sobre a oração. Então, vamos lá. Gente, os orantes da Bíblia. Vamos lá, então. O primeiro orante é Moisés. Vamos lá? Moisés. Escreva aí, Moisés. E qual o texto que nós vamos meditar sobre a oração de Moisés? É Êxodo, capítulo 33. Peguem aí, por favor. Êxodo, capítulo 33.
Paz. Amanhã, Og, na missa das 18 horas, eu vou rezar pelo teu pai. O teu amigo, teu irmão, Jair se celebra todo dia conosco. Ele esqueceu de falar, acho que está muito, muito doído por ele. Amanhã eu rezo na missa por ele, certo? Paz para você. Então vamos lá pegar Êxodo 33. Diz assim: Moisés pegou na tenda e montou-a fora a certa distância do acampamento. Chamou-a de tenda do encontro. Assim todo aquele que quisesse consultar o Senhor saía até a tenda do acampamento, fora do acampamento. Então, gente, uma primeira característica da oração de Moisés, e a nossa oração também: montar a tenda. Escreva aí, por favor, no caderno de vocês, montar a tenda. Para rezar, precisa montar a tenda. Então, ter um lugar de encontro com Deus. Tá certo? Ter um lugar de encontro. Isso é muito importante para se ter uma vida. Veja só, isso aqui é para eu ter uma vida de oração consistente. Nós estamos crescendo no conhecimento de Jesus, então preciso ter uma oração consistente. Para isso eu preciso ter um espaço. Enquanto toda casa tem, então criar seu espaço. Aqui nós temos aqui essa imagem. Essa imagem está aqui. Aqui nós estamos na sala de casa. Eu estou celebrando na mesa, na nossa mesa de jantar, não é? Então a mamãe montou esse cenário durante o ano todinho, então o mês todinho Nossa Senhora, mas está lá, isso é no meu quarto. Então é o seguinte, lá em cima está a cruz. Então, nós precisamos ter, os antigos tinham chamado oratório, tá certo? Então eu preciso montar a tenda, um local reservado. Olha só, os franciscanos têm o capucho, porque eles não moravam nos conventos, eles eram andarilhos, então eles colocavam aquele capucho, né, de repente então eles se tornavam, ali era a tenda deles, o tabernáculo, tá certo? E uma entrou agora, então é o seguinte, todos nós precisamos, e vocês então, não sei se vocês estão percebendo agora, esses tempos, que me acompanha, o horário das minhas orações. Mudou tudo. Primeiro tem que fazer as coisas de casa. Aí quando sobra tempo, vou rezar sempre depois do almoço, praticamente. É uma maneira que eu estou encontrando, é o horário que eu estou encontrando. Então, mas precisa ter esse espaço. Eu acho que vocês também percebem isso. Enquanto não armam a tenda, saem dos afazeres. Então, montar a tenda significa sair do afazer, ter um local diferente. Fora do acampamento, sair do corriqueiro. A oração, então. A minha oração, para ser intensa, precisa sair do corriqueiro. Pois é, Rebeca, madrugada é nós, é verdade. Acontece que agora eu tenho que ficar conversando em casa, eu e mamãe conversa, aí de madrugada eu acordo sempre com o sol. Vamos lá então, continuando. Então veja só, aí o texto diz consultar o Senhor. Consultar o Senhor significa pedir orientação. Então a oração é o momento de eu pedir a orientação. E dirigir-me para o Oriente, para o lugar onde o sol nasce. Tá certo? Pois a minha conversa com Deus é longa. Laodicea depois os afazeres. Pois eu sempre disse, não, tem que ser a primeira coisa, mas agora eu não estou conseguindo. Então, tudo junto, misturado nessa história. Vamos lá, então. Consultar o Senhor. Todo dia eu preciso consultar o Senhor. E dirigir-me, olhar para o sol. E o ideal é pela manhã.
olhar para o sol nascer, orientar-me. E o judeu reza 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, às 3 da tarde, 6 da tarde. E à noite a gente dormir. São 6 momentos de oração. Tá certo? São 6 momentos de oração. Pois bem, continuando. Êxodo 33, 11. Nós já vimos então que para rezar, Moisés precisa montar a tenda fora do acampamento. Ter tempo específico. Vamos lá, outra característica da oração de Moisés. Continuando o texto. Êxodo 33, 11. Diz assim: o Senhor falava com Moisés face a face. Como alguém que fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento, mas o ajudante, o jovem Josué, filho de Nun, não se afastava do interior da tenda. Então, outra coisa importante. Amados, amadas, outra coisa importante é aqui face a face. Então, a oração de Moisés, a minha oração precisa ter o face a face, olhos nos olhos. E no face a face, eu desvendo o mistério. Na face a face com o mistério, eu desvendo o mistério que me tornei. Olhe, todos os dias eu estou diferente. Se vocês olharem esse período agora dessa pandemia, e porque temos mais tempo, os que estão tendo tempo, estão percebendo que todo dia estão com um humor diferente. E se você mora com alguém, todo dia você precisa pensar assim, como é que ela está hoje? Como é que ele está hoje? É um mistério. É importante. O face a face, então, face a face com o outro. Então, mas se eu não tenho esse face a face com o meu Deus, com o Senhor, eu vou ter dificuldade de ter o face a face com o outro. Tá certo? O face a face. É importante olhar nos olhos. Então, nesse face a face, eu desvendo o meu mistério, eu me oriento, eu me compreendo, tá certo? Eu me compreendo. Então Moisés tem um face a face com o Senhor, todos os dias, o face a face. Aquela coisa que o Roberto Carlos fala, como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Então, esses tempos agora, então, assim, como é que está seu filho? Rêmulo, como estão os teus meninos? Estão crescendo, não é? Como é que está a Josi? Então, é o seguinte, nesses dias é um tempo intenso de entrar no face a face. Então, o texto diz, como quem fala com um amigo. Então, como quem fala com um amigo. A oração, tá certo? Olha, se vocês querem, Sandra, se você quer participar, escreva qual é o... Eu vou dizer por que eu não ensino. Porque às vezes a pessoa tocou um ponto errado, aí uma vez eu fiz isso, a pessoa estava de pijama, aí correu. Então eu estou bem, Deusene, eu estou bem. No dia a dia. Eu estou 13 quilos mais magro, certo? 13 quilos mais magro. Muito bem, vamos lá. Então, continuando aqui a história. Como quem fala com um amigo. Quer dizer, quem fala com um amigo é sem medo. Então, a oração minha tem que ser uma oração sem medo. Uma oração sem medo. Uma oração sem medo. Tá certo? Então, a oração, porque eu estou diante do meu amigo. Eu falo, amado amor. É o que eu sinto. Amado amor. Sim, como é que você chama? Como é que você chama Deus? Não precisa escrever
aqui não. Mas você mesmo, como é que você trata o seu amigo? Eu dizer a vocês, eu aprendi isso com o Padre Manel. Daqui a pouco eu vou falar já sobre isso. O amigo, a dialogar. Então é o seguinte, então, sem medo, sem cobrança. Sem medo e sem cobrança, tá certo? Sem medo e sem cobrança. Na intimidade, gratuidade, a abertura de coração. Abertura de coração, desabafo. A resenha. Quem é peladeiro sabe disso. O bom da pelada, do futebol, o futebol não, mas depois é aquela cerveja, aquelas conversas. A gente fica conversando. A chamada resenha. A resenha. Então esse é o momento. A resenha. A resenha. Tá certo? A oração, então, deve ser a resenha. A resenha. Aí o tempo voa. Me entendam? Aí o tempo voa. A oração de Moisés é essa. Ficar ao momento, o tempo voa. O tempo voa. Ô Flávio, como vocês quando estão cantando, né? O tempo voa. Quando vocês se juntam para ensaiar, o tempo voa. Tá certo? Assim também a oração. O tempo voa. Continuando, então, Moisés, nós estamos falando sobre Moisés, né? Então é o seguinte. E aí diz que o jovem Josué via tudo. Moisés falando face a face com Deus e estava o seu ajudante. Seu ajudante, Josué. Quem foi Josué? Foi aquele que continuou a missão de Moisés, entrou na Terra Prometida. E aí, realmente, quando eu celebro, o tempo voa. Vamos lá, então é o seguinte. Isso aqui é importante. O jovem Josué via tudo. O que é que ele via? Moisés no face a face. E aí, então, o que acontece? É importante, sabe, Sandra? O místico faz a escola. Então, o que é que eu descobri nesses tempos? Cada vez mais, eu vou descobrindo. Qual é a minha missão na Terra? Única missão. Imprescindível missão. Fazer com que as pessoas se tornem amigas de Jesus. Entendeu? Essa é a missão. Fazer com que as pessoas se tornem amigas de Jesus. Todo dia eu mando as coisas que eu escrevo, eu mando lá para as pessoas que fazem o retiro comigo todos os anos. E tem a Ana Ruth, que deve estar nos vendo aí, que é a amiga dos primeiros tempos do Padre Xavier, nosso mestre. E aí ela percebe a fala do Padre Xavier nas minhas coisas. Tá certo? Não é assim. Eu acho que é importante. O místico faz a escola. Então, se você conseguir fazer com que a pessoa se torne amiga de Jesus, você já cumpriu a missão. Basta uma pessoa. Amigo de Jesus. Olha, este cálice aqui, ele está comigo desde 1986. Eu o recebi no dia 24 de maio de 1986. Tá certo aqui. É o cálice da minha ordenação. Olha como é que o bichinho está, tá certo? 34 anos. Tá certo? Daqui a 2 anos eu vou passar adiante. Vou dar esse cálice. Para quem? Para o Enéas. Enéas está no 2º ano de teologia. É da paróquia. Daqui a 2 anos, esse é meu presente para ele. É meu legado para ele. Tá certo? Então é o seguinte, esse legado, o místico deixa um legado.
Então, o que está precisando cada vez mais é de mistagogos. O que é mistagogo? É aquela pessoa... Não tem um pedagogo? O pedagogo é que introduz a criança, orienta a criança, leva a criança. Leva a criança. A paidia, a criança em grego, introduz a criança nas coisas da vida. E precisamos também de mistagogos. Mistagogo é aquele que pega os conteúdos da fé e transforma em orientação. Na verdade, precisamos de catequista. Hoje eu estou usando essa camisa dos catequistas, certo? Assim, em homenagem aos catequistas. E queria homenagear uma catequista fantástica, que é a coordenadora de catequese, que é enfermeira, a Tamires Cordeiro, tá certo? Ela é catequista. E vocês que estão nos escutando são todos catequistas, né? Transmite aos outros a sua fé. E transmite de uma maneira que nem percebe, não é dando exemplo, não, é a vida. A vida. Pois bem, vamos então ver, vamos ver então agora, esse é o grande Moisés, tá certo? O amigo que fala com o amigo. Mas olha só uma coisa interessante. Pegue o texto Êxodo 33:12. Peguem, por favor, aí. Diz assim, a gente leva um susto, porque Moisés está falando com Deus face a face, e logo depois, o versículo seguinte, o 33:12, diz assim, Moisés disse ao Senhor, ora, tu me dizes, faze subir este povo, mas não me indicaste ninguém para me ajudar na missão. No entanto, me disseste, eu te conheço pelo nome, e tu mesmo gozas do meu favor. Tu dizes, mas não indicaste ninguém. Veja só o que acontece. Como assim? Como é que Moisés diz uma oração dessa, gente? Como é que ele diz uma oração dessa? Que dúvida é essa? Me entenda? Que dúvida é essa? Que dúvida é essa? Que dúvida é essa? Que acusação é esta? Ora, mas estamos no capítulo 33. Depois, olha o seguinte, Moisés, no capítulo 3, Moisés viu Deus na sarça ardente. Do 4 até o 14, foi a briga com o faraó. Tirou o povo do Egito. Deus com ele. Depois a saída do Mar Vermelho, né? A travessia do Mar Vermelho, pé enxuto. Andando no deserto. E agora, no capítulo 33, ele disse que não conhece, não sabe. Me dá para entender? Célia, não claro que é confiança, mas interessante é o seguinte, parece que esse tempo todinho não serviu para nada. Então, nesse sentido, o Moisés, ele é o nosso modelo entre a alternância de fé e dúvida. Todo mundo. Não sei se... Eu estou colocando isso para você, é o seguinte, porque às vezes você... Não sei se você às vezes já se maldisse, porque... eu não tenho fé. Você tem fé. Tá certo? Tá certo? Você tem fé. Você tem fé. Me entende? Você tem fé. E tem hora que não tem também. Não tem problema. Isso é natural. Até o grande Moisés teve esse momento. Isso é natural. Se não houver esse desequilíbrio, o ser humano é um ser desequilibrado. E quem é equilibrado não anda, não sai do lugar. Acho que é importante isso. Tá certo? É importante isso. Importante você entender isso, não é? Na oração também. Existe esse componente da dúvida.
Tá certo? É importante. Aí, então, vamos lá. O 33:13. Se é, pois, verdade que gozo do teu favor, faz-me conhecer teus caminhos, para que te conheça e assim goze do teu favor. Considera que essa nação é o teu povo. Então, aqui é outra oração de Moisés, né? Se é verdade, faz-me conhecer. Então, na oração, a oração é importante. Socorro Guimarães, às vezes achamos que o que fazemos é inútil. É isso mesmo. Que bom que é inútil, não é? Isso dói. Mas aí vem uma pessoa e diz assim, não, naquele dia foi tão interessante. Naquele dia. Então, vamos lá. Então, se é verdade, né? Se é verdade, né? Então, recomeçar sempre. Então, pedir a graça da reinvenção diária. Então, nesses dias de coronavírus, a oração, o Moisés nos ajuda, então. Aqui, vamos lá, o resumo. A oração de Moisés, né? Moisés o orante. Fazer o acampamento, fazer a tenda, fazer a tenda, tem um espaço reservado, tem um horário para fazer isso, para pedir oração. É um face a face, a oração é um face a face, de um amigo com outro amigo. E lembrando que eu vou, a partir dessa oração, alguém vai aprender comigo. Tá certo? E saber que... Então, eu rezo para quê? Para voltar, respirar, para não me afogar. Todo dia. Todo dia. Então, muitas vezes me sinto sem fé e em algum momento é verdade. E se não sentisse, Laudécio, já tinha morrido. Tá certo? Vamos lá, então. Só não tem dúvida quem já morreu. Ou então, quem não tem fé não tem dúvida, não. Vamos ver, então, agora outro orante. O outro orante é Ana. Vamos lá, Ana. 1 Samuel. Vamos lá. 1 Samuel. 1 Samuel. Capítulo 1. Bora? 1 Samuel. Então, se alguém tem alguma pergunta, vamos continuar, tá certo? Se alguém tiver alguma pergunta, a gente continua. Pois é, isso mesmo, irmão. Planta. Vamos lá, então, assim. Ana. Temos um homem, agora vamos ver outro orante. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Gente, nós só temos 15 minutos, viu? Vamos ver se a gente consegue a tempo. Vamos lá. Então, qual a graça que eu devo pedir? Sei não. É a sua. Porque é o seguinte, Bárbara, olha, é o seguinte, se eu... a graça vai ser a partir daquilo que eu preciso. Tá certo? A graça é a partir daquilo que eu preciso. Se eu, então, abro o coração para Deus, falo a Ele como amigo, primeira coisa, a graça já é essa, né? Saber que alguém me escuta. Eu acho que vocês lá na Vermelha já viram assim, parece até estranho que eu nunca vou tirar as vestes sagradas na sacristia. E alguns padres, assim, quando terminam de celebrar a missa, eles ainda vão rezar um pouco mais. Eu não faço isso, não. Eu já rezei de manhã. Tá certo? E a missa já foi oração. Eu vou pegar na mão das pessoas, conversar com as pessoas, abraçar as pessoas. Tá certo assim, então? Porque a missa já foi a graça.
Então, qual é a graça que eu vou pedir na oração? Ora, já recebeu, que foi rezar, tem alguém que escute. Sim, eu penso. Foi o que saiu aqui na cabeça agora. Vamos lá, então. Ana. Né? Ana, vamos lá. A mãe de Samuel. Ô, Rêmulo, é o seguinte, eu peço todos os dias a minha conversão. Diga assim, para de abestagem, homem. Tá certo? Basta só olhar para Jesus. Olha para Jesus, todo dia. Basta olhar, a cada dia. Então vamos lá. 1 Samuel 10 diz assim. Célia, porque Moisés atravessou o mar. Por que é que ele não entrou na terra prometida? Se Moisés tiver... Uma das coisas assim, não entrou. Morreu. Isso mostra o seguinte, que os amigos de Deus nem sempre conseguem. Não conseguem. Como é teu nome? Eu estou aqui só ver Sam Meda. Como é teu nome? Escute. Domingo passado, quando o Fantástico mostrou a Adélia, Maria, um pouco da história dele, eu chorei. Pela ligação que eu tenho com vocês, conforma não, né? E nunca mais será o mesmo. Pergunta a tua mãe depois que teu irmão morreu. Assunção. Sunsa. Entendeu o seguinte? Fica a pensar. Eu tenho 4 irmãos. Só em pensar que quando um deles adoece, eu me desespero. 4 irmãos de pai e mãe, né? Dessa nova família eu tenho mais 3. Então, tá aí. E vocês estão... É um drama, vocês não puderam nem participar. Prestar homenagem. É muita dor. É a união com tanta gente está numa situação semelhante, certo? Assim. É dor. Vamos continuar aqui. Então, mas transforme, sabe, Assunção? Transforme essa sua dor, diga para Deus, diga para Ele. É Ele que tem que dar a resposta. Então vamos lá. Ana, olha aqui, a Amparo que está com 8 anos, o filho dela faleceu. Tá certo? 8 anos. A Amparo está aqui falando. Então vamos lá, então. Ana cheia, e depois Assunça, está muito recente. Foi dramático. Chore mais, tá certo? Chore. Você tem direito, tá certo? Vamos lá. Ana, cheia de amargura, em profusão de lágrimas, orou ao Senhor. Tá aqui a Ana. E por que ela chorou? Olha a situação da Ana. A Ana, casada com Elcana, e naquele tempo, a Ana... O Elcana tinha 2 mulheres, a Fenena, que tinha filhos, e a Ana, que não tinha filhos. E quando iam para o santuário de Silo, a outra ficava mangando da Ana. Aí um dia a Ana não queria comer, foi para o santuário, chorou, cheia de amargura e profusão de lágrimas. Aqui é a situação da Ana, por não ter um filho. A Amparo por ter perdido um filho. Você por ter perdido a irmã. As dores. Aqui diante de uma dor grande, mortal, cruel, o que fazer? Derramar lágrimas. Então, todo o seu ser diante de Deus. O amargo, as lágrimas, soltar. Samuel, o versículo 11. Aí ela fez a seguinte promessa. Senhor dos exércitos, se olhares para a aflição da tua serva
e de mim te lembrares, se não te esquecer da tua escrava, e lhe deres um filho homem, eu o oferecerei a ti por toda a vida, e não passará navalha sobre a sua cabeça. Então, qual foi o pedido de Ana? Qual é o seu pedido? Peça. A oração é face a face, então, aqui já é outra versão. Derramar. A oração eu me derramo diante de Deus. Aí o que é que ela faz? Olha só. Se olhares, olha, se olhares. Vamos lá então. Se olhares, olha só. Se olhares. Digam comigo assim. Você também pode, Assunção. Assunção pode dizer assim: Senhor, se tu olhares, se te lembrares e não te esquecer. Ó, se olhar, lembrar, não esquecer. São três coisas. Três coisas. E me deres. Assunção, anota bem aí meu telefone. Tá certo? Pede a tua irmã, a Isabel, o meu telefone, depois a gente conversa, tá certo? Vamos entrar. Eu não posso agora te ajudar muito nessa live, mas depois a gente pode conversar pessoalmente, tá certo? Tô aqui. Eu oferecerei. Ao versículo 12. Como ela se demorasse nas suas orações, como ela se demorasse nas preces diante do Senhor, Eli observava o movimento dos seus lábios. Então, como é a oração? A oração é demorar. Sabe, gente, às vezes Vamos lá, você. Quantos minutos durou sua oração? As pessoas dizem, às vezes eu não consigo escutar Deus. É porque você só falou. Só falou. Dá para entender? Só falou. Só falou. Só falou. E então precisa se demorar. Demorar quer dizer permanecer longo tempo, sem pressa. Eu tenho pressa para terminar a oração? Essa é uma pergunta. Tenho um tempo para terminar a oração? Ora, se eu tenho pressa para terminar a oração, significa que aquele momento não é prazeroso. Dá para entender? Então a oração precisa ser prazerosa. A oração tem que ser intensa, total. Total. A oração, e aqui diz se demorava. Meu mestre diz que precisamos de 1 hora por dia. 1 hora. 1 hora significa 60 minutos. Não há menos, não há mais. Basta 1 hora. 1 hora. É o tempo seu. Eu estou com 30 anos que faço isso. E mudou muita coisa em mim. Porque eu faço isso. 1 hora por dia. Tá certo? Então vamos lá. Demorou, então, a oração de Ana. Ana me ajuda a lembrar que a oração precisa ser demorada. Ana, porém, respondeu: Não é isso, meu senhor. Sou apenas uma mulher muito infeliz. Não bebi vinho nem bebida forte, mas derramei a minha alma na presença do Senhor. Derramei a minha alma. Derramar a alma. Chorar. Entende, Assunção? Chorar. Derramar a alma. E ao derramar a alma diante de Deus, olha só o seguinte, derramar a alma, e aqui precisa um ato de fé, precisa pedir a graça. A graça, diz assim, porque eu estou diante de Deus, então a oração precisa estar diante de Deus, então eu estou diante de Deus, então eu não estou no desespero, não, mas até quando estou no desespero, Deus escuta. É importante saber, Deus escuta. Sobre essa questão de... quando eu tinha 15 anos,
Eu perdi pai e mãe afogados. Você já conhece essa história. E eu passei de 77 até 2004 falando. Quando eu podia, eu falava dessa dor terrível. No dia do meu aniversário de 2004, teve um tsunami lá na Oceania. 29 de dezembro de 2004 foi isso. Morreram 300 mil pessoas. Eu nunca mais falei da minha dor, porque minha dor ficou insignificante em relação às outras. Então, mas também eu transformei a minha dor em ajuda para os outros. Em ajuda para os outros. Cada um precisa ressignificar, mas por enquanto vocês precisam chorar, e muito. Chorem. Derrame na presença de Deus. Então, enquanto não houver isso, não tem oração. Dá para entender? Enquanto não houver o derramar-me, o demorar-me, não há oração. É só plá, 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 da boca para fora. E ela diz assim: não consideres tua serva como mulher perdida, pois foi por minha excessiva dor e aflição que falei até agora. Por minha excessiva dor e aflição que falei até agora. Meu Deus do céu. Excessiva dor e aflição. Este até agora, quer dizer, derramar pleno, esvaziar-me de Deus. E Samuel 1,17 diz assim, Eli então diz, vai em paz que o Deus de Israel te conceda o que lhe pediste. E aí vem aqui, vai em paz. É importante ter alguém que oriente, alguém que ajude a entender o momento. É a questão do mistagogo, do pedagogo. Então, pedir ao Espírito que mande, então vamos pedir nesse dia de hoje, pedir ao Espírito que mande guias que conheçam as areias do deserto. Pessoas que ajudem os outros. Ela respondeu, que tua serva encontre graça diante de teus olhos. E a mulher foi embora, comeu seu semblante, não era mais triste como antes. O semblante não era mais o mesmo. A oração faz isso. O semblante meu não é mais o mesmo depois da oração. Esse é o resultado do face a face. O semblante modificado. Tá certo? Bem, gente, estamos encerrando aqui esse momento. É o assunto. Então, seria interessante que você veja aí, olhe 1 Samuel 2, tá certo? E veja primeiro Lucas, o Magnífico. Olhe o canto de Ana e olhe o canto de Maria. Veja em que eles se parecem. Tá certo? Nós estamos então encerrando nesse momento. Por hoje é só. Tá certo? Se alguém tem alguma dúvida, me fale no privado, mande alguma sugestão. Enquanto não termina, então, como foi esse momento de hoje? Oração. No próximo sábado, no próximo, não é? É isso mesmo. Tá certo? Então na próxima terça-feira, a gente vai Deus te abençoe, Adriano Moura. Paz. Se alguém vai estar por 48 horas, aí ou 24 horas. Amanhã a missa vai às 18 horas, 18 horas. Tá certo? Tamo junto. 27 segundos. Paz, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.